Ricardo, a gente terminou o bloco anterior conversando sobre a sua passagem pela Índia. É óbvio que você chegou em Vitória depois de passar pelo Indian Institute. Não é que foi que o Instituto fosse reconhecido e conhecido no Brasil, mas a sua competência profissional tinha adquirido um patamar absolutamente singular para o mercado no mundo, e em Vitória, então, nem se fala. Então, você tinha toda uma perspectiva e uma possibilidade e fez exercício profissional com aquela competência, e aí, de repente, vem um outro bichinho e diz, agora está na hora de fazer doutorado. Como é que foi isso? E você foi fazer um doutorado? Pois é, ali já era o momento onde eu já tinha mais certeza, né, das coisas, assim, do caminho que eu queria seguir, porque quando eu voltei da Finlândia de volta para o Brasil, ainda foi um momento de incerteza sobre o que fazer em seguida. Então eu acabei voltando para aquele caminho tradicional de emprego, de estabilidade, enfim. Porque eu voltei da Finlândia em 2003 e fiquei no Brasil até 2007, depois da Finlândia. Então foi só em 2007 que eu fui para a Índia. E quando eu voltei da Índia, aí eu já tinha certeza de que eu não ia mais ficar em Vitória, que o meu caminho não era mais de uma carreira local por aí, e que eu tinha que continuar buscando outras oportunidades mundo afora. Então eu voltei em 2009, e no final, em julho, se eu não me engano, não sei, foi no meio do ano. E já no final do ano eu já estava com o doutorado engatilhado para continuar os estudos mais ou menos na mesma área, né? Então, o mestrado, que foi já bem técnico, bem focado em ciência da computação, eu decidi me especializar na área de aprendizado de máquinas. Então, foi uma oportunidade de um programa que estava aberto nessa universidade em Aalborg, que é uma universidade no norte da Dinamarca. A universidade tem 3, se eu não me engano, na Dinamarca, que são mais especializadas em TI, né? Que é a Aarhus, a Universidade de Copenhagen, obviamente, e a Universidade de Aalborg. Então, foi nesse momento uma opção meio óbvia, assim, né? Quando eu vi essa oportunidade aberta de mandar a minha aplicação e de ter sido selecionado, foi bem natural a escolha, assim, desde quando eu fui aceito. Foi, claro, fiquei bem contente, bem feliz, mas com a certeza, assim, de que seria o próximo passo na minha carreira. Agora, Ricardo, eu gostaria muito que você compartilhasse, aí quem está falando eu continuo encantado com experimentos educacionais, mas o seu doutorado, ele teve uma característica que a mim encantou quando você me relatou, que é o fato de que você não trabalhou isoladamente. A tradição no doutorado, para a minha geração, e até hoje, a maioria dos doutorados que eu conheço, você foca durante 4 anos da sua vida numa tese que é sua e você que tem que se virar. Eventualmente, você tem até um orientador que não te dificulta tanto, mas você faz uma disciplina ou outra em conjunto, você faz uma relação social ou outra com 3 ou 4 colegas, mas o trabalho é seu, é aquela coisa ali, é a sua tese, né? E você desenvolveu o seu trabalho de doutorado, de doutoramento em equipe. Então, você relata para a gente como é que foi essa experiência. Aí, de novo, um pouco a Europa, né, que fantástica nessas coisas de unir os países e de abrir portas para a cooperação entre os países, que ajuda. Então, meu doutorado ele foi parte de um programa de financiamento de pesquisas da União Europeia, e que exige a cooperação não só de universidades, mas também de empresas e de vários países da União Europeia. Então, esse projeto do qual eu fiz parte era um projeto de pesquisa para criar um sistema de monitoramento e alerta de detecção de epidemias o mais cedo possível. Então, a ideia era de monitorar emissões de rádio, canais de TV e redes sociais
para tentar detectar padrões de conversas localizadas e, a partir desses padrões, detectar se possivelmente pode ter alguma questão de epidemia acontecendo em alguma região de alguma cidade num país da Europa. Então, isso envolveu, por exemplo, empresas especializadas em monitoramento de programas de TV e de rádio, que já tinham a tecnologia para transcrever os programas, né, de TV e de rádio, e fazer análises estatísticas por trás dessas emissões. Universidades que já tinham especialidades específicas que eram importantes, porque fazer essa detecção, existe um processo que é enorme, de transcrever vídeo e áudio, mas também de detectar palavras em redes sociais que fazem sentido, e, finalmente, de colocar isso num ranking de sugestões para organismos de saúde específicos de países diferentes, porque você não quer notificar alguém, não sei, na Inglaterra, sobre algo que está acontecendo na Ucrânia, por exemplo. Então, existiam diversos desafios onde esse tipo de cooperação foi importante e que permitiu, de fato, esse doutorado, onde eu não estava sozinho, né, onde eu estava em comunicação com outros estudantes de doutorado de outras universidades que também estavam sendo financiados pelo mesmo projeto, e de trabalhar com eles não só em pesquisa, mas também no desenvolvimento dessa aplicação. Então, é um doutorado aplicado, na verdade, né, que tinha esse foco já em trazer uma contribuição para a sociedade, o que para mim teve um valor mais forte, inclusive, porque sempre foi uma preferência minha, assim, de ter a TI como aplicação para nos ajudar enquanto sociedade, né, para nos tornar uma sociedade melhor, mais humana, que pode se comunicar melhor, que pode se ajudar, enfim. Então, fazer parte desse projeto teve também esse aspecto que para mim foi importante, de estar fazendo uma pesquisa para ajudar a nossa sociedade. Ricardo, é óbvio que o uso da inteligência artificial, o uso dos algoritmos para transformar a informação em algo que gera conhecimento, inclusive gera conhecimento a respeito de pessoas, tem sido, você coloca, por um lado, que é absolutamente encantador, a possibilidade de ajudar. Mas tem sido muito criticado, vem sendo bastante criticado, com uma certa dose de razão, em função da maneira como isso está sendo apropriado. Como é que você vê esse debate? De fato, assim, o desafio talvez maior, não sei se maior, mas um desafio que é grande é de como pensar essas tecnologias num contexto social, humano, porque se a gente codifica um algoritmo para tomar decisões, esse algoritmo não vai levar em conta essas questões, né, humanas. Ele vai buscar otimizar uma solução a partir de uma função que o programador vai dar para esse algoritmo. Essa é uma discussão nova, por um lado, porque tem essa questão que é uma questão nova, né, de inteligência artificial, mas, por outro, não é tanto, porque se você pensar que as discussões legais, né, de leis, ela não é tão diferente dessa dos algoritmos, porque você pode pensar leis, por exemplo, a situação que ocorreu nos Estados Unidos ano passado, se eu não me engano, de imigração, onde a política do Trump de separar as crianças. Isso estava na lei, né? Então, se você olha os argumentos da polícia ou das pessoas que estavam executando a lei, eles diziam, mas a lei diz que isso tem que ser feito dessa forma, então eu estou seguindo a lei. Então, é um pouco... a questão aí é a mesma, né, com esses algoritmos. Como fazê-los levar em conta questões humanas, né, de não fazer um algoritmo separar uma criança dos seus pais na fronteira, porque a otimização do algoritmo é impedir que os pais entrem, por exemplo, no país. E isso leva o algoritmo a decidir, não, a criança entra, o pai fica, ou vice-versa, ou enfim, o pai vai para a detenção, a criança vai para um outro.
Então, é um desafio que não tem solução ainda, porque não é uma decisão, não é uma solução tecnológica, eu acredito. Acho que nem todos... É uma armadilha, né? Pensar que a gente pode resolver todos os nossos problemas com tecnologia, não é verdade. Ela tem que ser um suporte e não a definidora de resolver todos os nossos problemas. E além desse desafio, a gente tem os desafios também da nossa política não conseguir acompanhar o desenvolvimento tecnológico. Então, a gente acaba levando a tecnologia e avançar muito além daquilo que a gente pode, enquanto sociedade, enquanto pessoas que podem votar em políticos, que podem discutir, nos ajudar a resolver esses problemas, demora mais do que a velocidade com que a tecnologia avança. E aí você destaca no início dessa sua pontuação a questão que é a questão ética, que permeia absolutamente tudo. Não é só a TI, não é só a lei, permeia a medicina, permeia a economia, permeia toda a atividade humana. Não é? Eu respondo ao quê na minha ação? Eu respondo a uma ética que é egocentrada, ela é ergocentrada, qual é a ética a qual eu busco responder? Como eu me coloco no mundo. Então, você chama aí, no final, eu gostaria se você pudesse elaborar um pouquinho mais, como é que a gente vai conseguir informar a população, grande parte da população, sobre avanços e possibilidades, avanços científicos e possibilidades tecnológicas, que é uma questão que preocupa a inúmeros. Você conhece muito bem um grupo de cientistas, basicamente da área de ciências duras, da física, da matemática, que tentam divulgar. Então, tem um programa muito interessante que é a Pint of Science, que é levar para um ambiente de um pub. Aqui em Vitória teve isso nos botecos. Interessante. Então, como é que você transforma toda essa conversa em algo que não seja abstrato demais, que seja entendível, compreensível, para que as pessoas, inclusive, possam tomar a opção. Se você tiver um processo democrático, as pessoas poderem se posicionar, porque no momento não estão se posicionando, não é? Não são só as pessoas comuns, não estão se posicionando nem mesmo acadêmicos e nem mesmo políticos e nem mesmo quem deveria ter isso mais claro, né? É difícil, porque a gente compete com empresas que contratam engenheiros que ganham centenas de milhares de dólares por ano e que trabalham para optimizar algoritmos para captar sua atenção, né? Então, a gente fala de Facebook, por exemplo, que cria algoritmos para que te segure a maior parte do tempo possível na rede social, né? Que você continue fazendo o tal do scroll, né? A maior parte do tempo possível. E competir com essas pessoas que pensam nesse tipo de otimização é difícil. Sair desse padrão de comportamento é complicado, porque passa pela velha solução que é fácil de dizer, difícil de executar, que é a educação, né, de criar um sistema de educação que foca menos na memorização de assuntos e mais no questionamento das coisas, porque passa muito por uma pergunta simples, que é se perguntar do porquê das coisas, né? Do porquê que isso está sendo postado nessa rede social, por que eu estou me interessando por essa pessoa, por que essa pessoa está dizendo isso, por que isso que foi dito por essa pessoa foi escrito dessa maneira. Enfim, né, são vários porquês que a gente precisa se perguntar e que, com a exposição que a gente tem na internet, precisa se perguntar cada vez mais, e sem um preparo de base de educação, é difícil de esperar que as pessoas façam esse exercício.
Inclusive porque, se a gente perceber, na realidade, nós somos daquilo que a gente chama do sistema de ensino, né? E que a gente também chama de educação. Na realidade, na maioria dos casos, nós somos adestrados a nos inserirmos neste padrão de que o que eu preciso é ter uma renda boa para que eu possa comprar meu carro, para que eu possa ter meu apartamento, para que eu possa manter o mínimo de status quo, independentemente de qual a faixa de renda, né? Somos todos, né? Nós somos adestrados a isso. E aí realmente não é trivial, porque também não adianta a gente dizer que são só as pessoas, os profissionais que estão trabalhando nessas grandes empresas que ganham milhões e milhões de dólares. Nós também temos aquilo que a gente chama de acadêmicos, né, que se dedicam a responder a esse tipo de demanda que as empresas fazem. Não é? Então, e não é só na área da inteligência artificial, não é só nos algoritmos, em coisas simples. Não é? Nós temos acadêmicos que estão dispostos a passar um atestado segundo a qual o crime da Vale Mariana seria dissipado em 6 meses. Né? Que dentro de 3 meses a onda já não teria mais nada. Foi gente de academia, de boa universidade, ou de boas universidades. Então, eu acho E essa questão, por exemplo, eu, claro, acompanhei com bastante tristeza quando esse acidente ocorreu, em aspas, deixa eu dizer em aspas, né, porque para quem não percebeu o que eu fiz. Só que eu não acompanhei depois do desenrolar. Então, por exemplo, quando eu falo de se perguntar dos porquês, o que me vem na cabeça quando você me conta essa história é, deixa eu depois que a gente terminar de conversar aqui, procurar saber o que tem acontecido sobre esse assunto. Né, que não é só de ouvir e de absorver aquilo que você está me colocando, é também de questionar e de procurar se informar sobre o assunto, né, de procurar as evidências para que você não caia nessa armadilha de seguir aquilo que está sendo dito pela maioria. A internet e a tecnologia, na maneira como ela está sendo utilizada por muitas empresas, ela torna isso muito difícil, porque se você vai só dizer ir na internet, você vai lá no mecanismo de busca qualquer e coloca Vale, por exemplo, Vale Mariana, enfim, acidente ou crime. Se eu coloco acidente, eu vou encontrar artigos que vão ser diferentes se eu colocar crime como palavra-chave. Então, já é um segundo nível de porquê que eu vou ter que me perguntar de por que essa fonte está me dizendo isso e essa outra fonte está me dizendo aquilo. Né? E, enfim, é um nível de como dizer, de alerta que você tem que ter para investir no aprendizado de um tópico que você não conhece, que as escolas, que o ensino hoje não nos fornece. E o que é mais grave é exatamente isso, porque nós somos adestrados ao caminho mais fácil. E o caminho mais fácil é quem responde de acordo com a minha ideologia, de acordo com os meus valores. Isso. Eu não fui treinado, eu não fui capacitado para o espírito crítico. Não é? Aquele espírito crítico não acredita em nada o que eu estou dizendo. Experimente, pesquise, estude. Não é? Que na realidade, é uma coisa tão milenar quanto o budismo, mas é também tão recente quanto a ciência do século XVIII para cá, a chamada ciência que surge no renascentismo, né? E que é fundamental. Na ciência, se você aceita tudo como dado e acabou, nós teríamos ficado da física newtoniana. Sim. Né? Então, o paradigma é isso. E, lamentavelmente, essa coisa não foi incorporada ao nosso sistema educacional e estamos pagando um preço muito elevado para isso. Né? Porque aí o que interessa é eu vou procurar no Google, né? Como diz o Chené, se você souber perguntar no Google, ele tem todas as respostas. Mas aí, como é que eu pergunto o outro lado?
Né? Então, este tipo de curiosidade e esta forma de estar no mundo passa a ser fundamental. Né? Como é que eu questiono aquilo que me é passado? E só tem um jeito de se aprender isso, é lá na escola. Não adianta você querer aprender agora, só agora. Agora pode-se fazer esse esforço. Né? Mas a gente sabe que essa educação padronizada, pasteurizada, feita em série, né? Que todos têm que se enquadrar nela, ela enquadra daquela forma, né? Enquadra pela média, aliena quem está acima, aliena quem está abaixo, e mesmo aqueles que estão naquela média ali da curva normal dos 50%, também se sentem alienados. Então, você vê alguma forma, Ricardo, para além da ação individual, como é que a sociedade pode vir a se beneficiar, inclusive, de toda a tecnologia que nós temos aí, para a gente mudar esse jogo, para a gente virar esse jogo? Para a gente pensar do lado positivo, né? Várias coisas, a gente se beneficia de várias coisas da internet. Uma delas, o fato de a gente estar podendo se conversar aqui, eu de Paris, você em Vitória, graças a todos esses desenvolvimentos que aconteceram desde centenas de anos, que estão culminando nessa oportunidade que a gente está tendo aqui. Então não tem só esse efeito negativo, né? Tem várias coisas que a tecnologia nos permitem e que a gente pode fazer hoje e que não poderia fazer no passado, que nos ajudam de várias maneiras, para se comunicar, para nos ajudar em questões de saúde, para nos informar, para nos ajudar a pensar melhor, enfim. Ao mesmo tempo, claro que os desafios que a gente vem falando aqui, eles existem, e quanto mais cedo você oferecer oportunidade para as pessoas, né? Quanto mais jovens as pessoas forem quando se exporem a uma educação que as ajudem a pensar, melhor. Mas não significa que é tarde demais para todo mundo, para todas as outras pessoas. Eu acho que você tem sempre a oportunidade de parar, refletir e pensar, opa, o que eu posso fazer para me tornar uma versão melhor de mim mesmo? Né? Eu acho que essa reflexão nunca é tarde para se tê-la. Então eu estava pensando num livro, um livro que, infelizmente, eu tenho ele em inglês, mas eu tenho quase certeza que ele existe em português. Depois a gente pode procurar a tradução e colocar na descrição do vídeo. Mas em inglês ele chama Thinking Fast and Slow, do Daniel Kahneman. Talvez você já tenha ouvido falar dele, porque ele é um livro bem conhecido. Em português é Pensando Rápido e Devagar. Então é um livro que fala dessas duas diferentes maneiras que o cérebro tem de pensar. Uma que é o pensamento rápido, intuitivo, quase que automático, que vai acontecer sem você estar se dando conta dele. O outro é o pensamento devagar, aquele mais introspectivo, analítico, que vai tomar mais tempo, que vai fazer com que você pare e reflita e pense sobre a questão com a qual você está lidando. Então, o livro ele explica essas duas maneiras de pensar, mas ele também explora todas as nossas deficiências enquanto ser humano, e que existem, mesmo você sabendo que elas existem, você vai tê-las. Por exemplo, coisas que não têm nenhuma consequência negativa ou positiva, mas o nosso campo de visão na periferia, ele não vê cor. É o nosso cérebro que está colocando cor nas coisas que a gente está vendo. Então, existem várias coisas que o cérebro faz para a gente, que ele assume baseado em observações e que a gente não se dá conta. Coisas que têm um efeito, talvez, dependendo de como for usado, pode ter um efeito negativo ou positivo. A história de uma campanha publicitária da Coca-Cola na década de 50, não sei, onde eles fizeram um experimento, a cada flash de frame no filme tinha uma imagem da Coca-Cola que era colocada em background, e as pessoas compravam mais Coca-Cola depois que saíam do filme, quando esse efeito existia, sem que elas vissem de fato a marca da Coca-Cola.
Então, se dar conta dessas coisas é um primeiro passo, né? É se dar conta de que a gente é vulnerável, que a gente tem essas deficiências que são intrínsecas ao ser humano, e que o que cabe a nós é levar isso em conta para tomar melhores decisões. Ou seja, se a gente está consciente de que isso existe, é um primeiro passo para começar a se perguntar o porquê das coisas. Pois é, né, Ricardo? Eu faço parte de um movimento que é basta de reclamar, bora agir. Basta de reclamar e eu ficar aqui resmungando que o Facebook faz isso, que a Google faz aquilo, que as grandes corporações falam aquilo outro, etc, etc. E aí uma tendência é a gente demonizar a tecnologia. Não é? É meio que jogar o sofá fora. E não é. A questão não é essa. Eu acho que, e nós temos exemplos disso, muito patentes no Brasil, que a utilização dessas tecnologias todas, utilização da neurociência, utilização da inteligência artificial, tudo isso para melhorar as coisas. Sim. Então, vejamos o que existe de possibilidades, e agora, nessa época da pandemia, o campo de possibilidades que a gente tem para mais do que o ensino à distância, a educação à distância. Não é? E eu fiquei fascinado com uma experiência muito pequenininha que eu fiz no Instituto Indiano de Tecnologia, em Bangalore, em 2009, não é? E que agora finalmente eu consegui vender. Você, inclusive, me acompanhou uma vez indo no Instituto Federal de Educação aqui, vender a ideia da educação à distância, com um semipresencial. Agora não dá para fazer semipresencial, mas ainda assim está comprovado que a gente pode fazer à distância, é incrível. Então, eu acho que a gente tem que ter essa postura, e eu sou desse time. Não é? Porque se a gente parar para pensar, do ponto de vista desse grande pensamento, que chame de Davos, chame do que você quiser, do capital improdutivo, das grandes corporações, da mídia favorável ao mercado, da academia favorável ao mercado, o jogo está mais ou menos, em 1000 para eles e 0 para nós. Então, reclamar vai resolver? Não. Então, a gente vai virar criando um outro jogo, uma outra maneira de se comportar, e é isso eu estou advogando nos espaços menores, faço parte desse movimento, que eu chamo BR para BA, né? Basta de reclamar, bora agir. E agir usando exatamente esse mesmo instrumental. O instrumental é o mesmo, isso que nós estamos falando, né? Nós poderíamos estar aqui agora usando essa nossa conversa para você me passar dados de como que a Google, como que o Facebook, como que a corporação X está fazendo. E nós não vamos perder tempo com isso. Isso não vai nos levar a nada, isso já está tudo dado. Né? Nós já sabemos o que a Monsanto faz, nós já sabemos o que a Bayer faz, tudo isso a gente já sabe. Então, o que a gente pode fazer? Como é que nós podemos usar todo esse mesmo instrumental de software, de TI, o instrumental de logística, o instrumental de marketing, o instrumental de design, o instrumental de financiamento para, por exemplo, facilitar a produção de alimentos saudáveis que cheguem à mesa das pessoas, né? Ou de alimentos saudáveis que são produzidos pelas pessoas. E tudo isso hoje é possível graças a essa tecnologia. Então, eu acho que essa reflexão que você faz, e você faz de um lugar muito confortável, porque você usa toda essa competência para que a sua empresa seja uma empresa que se expanda, né? Que aumente a sua presença em mercado, mas você não se confina a isso. Um outro movimento que me parece também muito interessante é da gente aprender, e no Brasil, eu sei que aí na Europa está muito mais evoluído, que a gente aprender a fazer jejum, né, de tecnologia da informação. Ou seja, olha, vamos para uma reunião, todo mundo deixa o celular em casa, ou um só traz o celular para chamar o Uber, ou chamar lá quem quer que seja. E por que disso? Porque se a gente não tiver essa atitude,
vira normal, né? Por exemplo, meus três netos mais velhos vieram me visitar. E era uma coisa absolutamente impossível para fazer. E era uma dificuldade deles estarem almoçando comigo. Ó, vocês podem fazer o que vocês bem quiserem. Agora a gente vai fazer pelo menos uma refeição por dia juntos. O almoço é mais fácil, vovô. Então tá bom, então vamos fazer o almoço. Ricardo, impossível. Eles, no máximo 1 minuto e meio, eles botavam em cima. E isso não é uma coisa trivial, porque foram condicionados a isso. Então, vai fazer parte da educação esse nosso tempo, o tempo de socialização, o tempo de fazer outras coisas, né? O tempo de estar na rua, o tempo de se sentir seguro na rua, porque também tem essa história que as pessoas se sentem inseguras. Né? Então, como é que você vê isso? Concordo contigo, é importante reclamar menos e agir mais, né? E na esfera local, como você tem colocado aí, eu acho que conversar e agir dentro da sua comunidade, eu acho que é a maneira mais efetiva de você transformar o mundo ao seu redor, apesar dos desafios, né? Por exemplo, esse da refeição é um que eu acho que existe no mundo inteiro. Eu acho que e possivelmente países desenvolvidos sofrem mais dele, porque a penetração tecnológica é muito maior. Então, aqui na França, existe esse problema nas escolas. Então, eles proibiram, por exemplo, o uso de telefones celulares nas escolas, justamente por causa disso. E professores sofrem com alunos que chegam de manhã na sala de aula e os pais têm que meio que tirar a força, né, o telefone portável, o telefone celular da criança para poder ir para a escola. E aí existe toda essa questão de déficit de atenção, né, e de dificuldade de aprendizado, enfim, por causa dessa obsessão com o joguinho, o aparelho telefônico, o vídeo, enfim. E não dá para culpar, difícil, assim, primeiro culpar não vai ajudar ninguém, né, porque a gente vai voltar a falar dos problemas. Mas se a gente for falar de culpado, não dá para culpar os pais, pura e simplesmente, porque são famílias que muitas vezes, independente de país, porque na França também existem os problemas de trabalho em excesso, jornadas duplas e triplas. Então, são pais que muitas vezes não têm, que chegam do trabalho e não têm energia para cuidar da criança, para educá-la de uma maneira para evitar uma situação como essa, e colocar um vídeo do YouTube, um Teletubbies, eu não sei qual que é a versão Teletubbies dos dias de hoje, é o conforto, a maneira que lhes permite de ter um pouco de sossego, né, no final do dia. Pois é, Ricardo, eu só vou fazer uma correção, porque a questão não é só uma questão de país desenvolvido. Essa é uma questão que permeia hoje todos os países, inclusive um país pobre como o Brasil, e todas as classes sociais. Sim. Você sabe que eu quando não estou andando a pé, andando de bicicleta, eu estou em ônibus. E a mim impressiona muito como que o ônibus ao qual eu comecei a usar mais frequentemente em 2011, como que o ônibus foi mudando ao longo do tempo. Né? Hoje é cada vez mais normal que as pessoas cheguem com seu fone de ouvido e estão ali, e são pessoas absolutamente assalariadas, ou então você está andando na rua e você encontra com o gari, e o gari, no momento ao invés de ele estar contando piada ou conversando sobre futebol com um colega, ele está Então, sim, tem um processo aí que a gente vai precisar, de alguma maneira, criar quaresmas, criar dietas, criar mecanismos. Eu só pondero porque eu falei, porque para voltar à questão do porquê, né, de se perguntar os porquês, porque eu falei mais de países desenvolvidos, porque a minha hipótese, e então falando um pouco cientificamente, né, então a minha hipótese é de que países desenvolvidos têm uma penetração tecnológica maior, então a internet é mais rápida e mais barata, você tem acesso a dispositivos portáveis mais facilmente, em maior quantidade, enfim. Mas não confio no que eu estou dizendo porque eu não tenho dados. Então, eu não sei se a França
esse problema é pior na França do que é no Brasil, né? A gente teria que olhar os números. Mesma coisa para ônibus, enfim, porque se você voltar na época dos Walkmans, quando a Sony lançou, né, os Walkmans, talvez o problema tenha começado lá, e não é de hoje. Então a gente teria que fazer essa comparação de tendência, né, de olhar a curva e ver se isso de fato é... Agora, também sem nenhuma evidência empírica, apenas na base da observação, do sentimento, uma coisa que me impressiona muito é você ver em vários países, principalmente os europeus, né, essa crítica ao uso exagerado e a tal de, olha, agora eu vou me dar um tempo do software, da televisão, das telinhas, porque agora é aquela história, tudo virou tela, né, Ricardo? Quer dizer, nós estamos conversando, você usando o computador, eu estou usando o computador, mas nós podemos estar usando o nosso celular, e quando eu vou para a leitura, eu estou usando o meu Kindle, e por aí afora. Então, eu acho que tem uma coisa aí, sim, da história da telinha. Ricardo, deixa eu fazer uma provocação. Em tempos de mudar um pouco o rumo da prosa, em tempos de comunicação globalizada, rápida e barata, a ancoragem territorial perdeu relevância? Ou seja, faz diferença você estar na França, do ponto de vista do exercício profissional? Você está na França, você está em Vitória, ou você está em Bangalore, ou você está no Japão? Eu só posso dar uma resposta com vários tipos de viés diferentes, né? Porque na minha profissão, sim, é muito mais possível hoje trabalhar, não importa em qual região, do que era mesmo com a pandemia, mesmo um ano atrás, né? Se você comparar hoje com um ano atrás, é um outro mundo em relação às possibilidades de se trabalhar à distância, porque os executivos estão vendo na prática de que funciona. Agora, essa é uma posição de conforto de alguém que pode trabalhar em escritório e com ferramentas e cuja ferramenta é o computador. Então, não se aplica, por exemplo, a quem trabalha no supermercado, no armazém da Amazon, ou, enfim, né, em lojas de varejo em geral. Essa é uma outra situação, é um tipo de trabalho onde o local ainda é extremamente importante. A única ressalva que eu faço é em relação ao fuso horário. Então, se a maioria das pessoas estão no fuso horário, por exemplo, da Europa, o CET, né, o fuso horário central da Europa, trabalhar do Brasil, por exemplo, não é tão trivial por causa disso, a não ser que você seja disposto a começar a trabalhar em horários diferentes, compatíveis com o horário da Europa. Ricardo, a gente não pode ter essa conversa com quem tem história para contar, e você tem muita história para contar, sem eu te perguntar como é que você está vendo este momento histórico e como você acha que a pandemia vai mudar o rumo da história. Um pouquinho de especulação, eu acho que não custa nada a gente fazer um pouquinho de especulação. Como é que você está vendo esse momento, Ricardo? No que está te mexendo? O que está mexendo na sua forma de estar no mundo? O presidente da empresa na qual eu trabalho, ele é bem... Eu vou mencioná-lo porque eu acho que ele tem uma posição interessante em relação à pandemia, que é um momento de viver o presente, porque as incertezas são grandes. Então, o que a gente pode fazer é aceitar que é um momento difícil, conversar com as pessoas, entender as dificuldades das pessoas, porque cada um vai viver isso de maneira diferente. Quem tem filho e mora num apartamento pequeno vai ter dificuldades muito maiores do que quem não tem filho e mora num apartamento maior, por exemplo, um exemplo bem óbvio de diferenças.
e aceitar que é um momento de incertezas. Então, assim, a ansiedade é um pouco isso, né? A ansiedade é quando a gente está vivendo incertezas. Então, você tem duas opções quando você se sente ansioso. Ou você se informa, ou você busca esclarecer qual é da onde vem essa ansiedade, ou você aprende a lidar com essas incertezas. Então, aí, enfim, meditação, exercício, né? Existem várias opções aí para lidar com aprender a aceitar incertezas que são inerentes do mundo onde a gente vive. Eu acho interessante porque o que se coloca é que a pandemia transformou incerta a incerteza, né? Interessante, gosto dessa frase. De fato, é bem isso. É isso, a gente se dá conta de que é isso, não adianta mais, porque uma das doenças que eu estou vendo agora é essa busca, essa paixão pelo novo normal, como se daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, a gente voltasse a normal. Mesmo se você acreditar em tudo da ciência e de todas as vacinas, a própria vacinação não vai se dar em 2021. Não vai dar na totalidade em 2022, e todo o processo de mutação do vírus. Mas eu acho bom a gente poder encerrar essa nossa conversa nessa certeza da incerteza e nessa riqueza de possibilidades que nós temos de nos colocar no mundo, usando exatamente o instrumental, a abundância de instrumental que nós temos disponível. Conversando com você, que é uma pessoa que está no mundo da inteligência artificial, que está no mundo dos algoritmos, e você coloca aqui, o que eu faço agora? Eu tenho que meditar, eu tenho que fazer yoga, ou seja, é isso, e essa riqueza do momento. Quantas gerações tiveram esse privilégio? Eu digo para você, nenhuma geração antes da nossa, na escala que a pandemia está nos permitindo. Porque você sabe, eu faço exercício, você faz exercício de yoga há muito tempo, mas agora é mais e mais e mais pessoas aderindo como uma forma de se manter psicologicamente saudável, espiritualmente saudável, né? O corpo saudável. Ricardo, eu sou muito grato a você por essa conversa, por você ter compartilhado a sua maneira de estar no mundo, e não é estar no mundo dinâmico e mostrando que não existe milagre em nada, nem nada na vida da gente é linear, né? E mostrar que, independentemente de qual a geração a qual pertencemos, podemos sim, devemos sim ter um compromisso com a sociedade. Não pode ser um compromisso somente comigo mesmo, mas é um compromisso com a minha família, com os meus mais próximos, tem que ser com a sociedade, porque, e a pandemia escancarou isso, né? Se eu não cuidar do outro, eu não estou cuidando de mim, né? Então, agradeço. Eu tenho certeza absoluta que você, quando estiver nos vendo, independentemente se daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, esta conversa com o Ricardo Lage, que tem tantas histórias para contar, certamente vai contribuir para você entender melhor em que mundo nós estamos. Ricardo, gratidão, paz e bem. Muito obrigado, Arlindo. Grande abraço. Até a próxima. Vamos que vamos.